E se essas paredes pudessem falar, o que elas diriam? No coração de Belém existe um prédio que subsistiu a impérios, às crises, às mudanças políticas, às transformações urbanas e às gerações inteiras. Como se lembrasse que todos os dias uma cidade também permanece através de suas histórias. Seja bem-vindo à matéria do Pode Parar de Sofrer, diretamente aqui do Teatro da Paz. Para entender sua história, precisamos voltar ao século XIX. Belém estava passando por uma grande transformação. A economia da borracha fazia a cidade crescer. Novas construções surgiam e a elite paraense buscava aproximar Belém dos grandes centros culturais e urbanos da época. Foi nesse cenário que nasceu o projeto de construir um grande teatro. As obras começaram em 1869. Durante a construção, o projeto passou por mudanças, inclusive na própria estrutura e ornamentação. E isso já revela uma coisa interessante. O Teatro da Paz foi sendo moldado junto com a própria Belém. E em 15 de fevereiro de 1878, aconteceu a inauguração. O nome escolhido foi Teatro da Paz, uma referência ao fim da Guerra do Paraguai. E havia uma intenção por detrás daquele prédio e ia muito além do entretenimento. Era como se Belém dissesse, aqui também nós podemos ter algo grandioso, moderno, à altura das grandes cidades. E basta entrar para entender a dimensão desse projeto. Os detalhes do interior revelam uma época em que a arquitetura também era uma forma de demonstrar poder, riqueza e influência. Cada elemento foi pensado para impressionar. Os lustres, as pinturas, as escadarias, os camarotes, tudo ajudava a construir uma experiência que começava muito antes de qualquer apresentação. Era uma época em que ir até o teatro fazia parte da vida social da cidade. Só que a história de Belém mudou. O Teatro da Paz, porém, permaneceu. Passou por diferentes períodos, sofreu mudanças, recebeu restaurações e precisou ser preservado para continuar existindo. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas dessa história, porque preservar um lugar como esse não significa simplesmente conservar uma construção antiga, significa impedir que a história de uma cidade desapareça. É curioso pensar que algumas coisas mudam tão rápido e outras permanecem tempo suficiente para nos lembrar de quem somos. E o Teatro da Paz é uma dessas memórias. Uma construção que nasceu em outro século, atravessou diferentes momentos do Pará e continua fazendo parte de Belém até hoje. E é justamente dessas histórias que devemos olhar para o nosso estado e o nosso povo com um olhar diferente e entender o que de fato existe por detrás de cada lugar e pessoa. Vem com a gente nessa viagem descobrir aqui no Pode Parar de Sofrer. Olá, que Deus abençoe a todos. Você sabia que dá para parar de sofrer? É verdade. Você vai acompanhar hoje a história do Rony. O Rony que foi um jovem perdido, um jovem que viveu na delinquência, na marginalidade. Foram muitos anos de sofrimento, um jovem marcado pelas drogas, foi preso 4 vezes. Era um caso perdido. Para a sociedade não tinha jeito. Essa foi a história do Rony. Olha só a situação. Perdeu familiares. Você vai acompanhar aqui hoje no podcast Pode Parar de Sofrer. Inclusive, manda esse link aí para sua família, para os seus amigos. Quando eu me inteirei, quando eu soube da história do Rony, é muito forte. Todos têm que saber. Todos têm que saber do que aconteceu com ele. É forte, é surpreendente, é impactante a história do Rony, porque ele sofria, mas parou de sofrer. Rony, hoje tudo bem, né?
Sim, senhor pastor. Foram quantos anos de sofrimento, Rony? Pastor, foram 13 anos de sofrimento desde quando eu entrei na criminalidade, mas totalizando tudo foram 30 anos De sofrimento. de sofrimento. E você parou de sofrer. Parei de sofrer. O que aconteceu contigo, Rony? Eu soube que você foi preso 4 vezes, você viveu no crime. Conta aí a sua história. Pastor, eu fui preso 4 vezes. Uma eu era de menor e 3 já após eu ser de maior. Uhum. E tudo começou quando eu era desde criança, por volta dos 4 anos, 5 anos. Eu me recordo que eu já visitava o meu pai dentro do presídio. Ele tinha envolvimento com a criminalidade e eu me lembro que eu cheguei a visitar ele algumas vezes dentro do presídio. Uhum. E desde 5 anos, 6 anos, eu nunca tive uma vida social normal como as outras crianças que eu sempre via. Principalmente quando era datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, data de aniversário, final de ano. Eu olhava na rua, nos vizinhos, todo mundo ali no âmbito familiar reunido, a família reunida, e eu não tinha isso, não tive pela ausência do meu pai e da minha mãe. Uhum. E meu pai foi preso, ele foi preso algumas vezes. A última vez que ele foi preso, ele ficou quase 10 anos preso. E quando ele saiu, eu já estava com 14 para 15 anos. E eu imaginei, por conta de eu não ter meu pai comigo, eu pensei, agora meu pai vai viver com a gente, vai morar com a gente vai estar próximo dele. E foi totalmente o contrário. Antes dele sair, antes dele ser solto dessa última vez, eu já tinha dentro de mim que eu não queria viver a vida que ele vivia, que o meu pai vivia, que a minha mãe vivia, que os meus tios viviam, que a minha família vivia, que era uma vida envolvida com a criminalidade. Eu via o sofrimento neles e eu não queria sofrer tanto como ele sofreu, como eu próprio estava sofrendo quando eu era criança. Você não queria aquilo para sua vida. Não queria Quer aquilo. dizer, vendo o sofrimento dele, você pensou, papai sofre, mamãe sofre, todo mundo sofre, não quero isso. Não quero Colocou isso. aquilo na sua cabeça. Coloquei da minha cabeça. E aí? Aí estudei, passei a estudar, focar nos meus estudos, tinha planos para trabalhar, construir a minha vida, minha família, estar com meu pai, com a minha mãe. E até que meu pai saiu da prisão, da cadeia, e ficou pouco tempo solto com a gente. Menos de 2 anos ele ficou solto. E um certo dia eu saí para casa de uma tia minha, fiquei alguns dias na casa de uma tia minha, e até eu tive uma notícia, ligaram para ela e falaram que o meu pai tinha sido assassinado com 2 tiros no rosto. E aí quando eu soube daquela notícia, eu não acreditei, na hora eu não acreditei, porque para mim eu tinha dentro de mim que agora ele já solto, a gente ia viver, ia estar perto dele, ele não ia mais ser preso, ia cuidar da gente, ia estar com a gente, até que, para mim ter a certeza que realmente ele tinha sido assassinado, eu fui ao necrotério, aonde ele estava, em cima de uma pedra, o corpo dele. Você tinha qual idade? Eu tinha 16 anos. 16 anos. E quando eu cheguei no necrotério para fazer o reconhecer, e aí eu vi que realmente ele estava ali em cima da pedra, morto, com 2 tiros no rosto. Uhum. E eu passei a limpar, no momento que eu vi ele, passei a limpar o sangue já estava meio que endurecido, os 2 tiros no rosto estavam bem visível. E eu limpando o sangue com uma atadura, eu chorava direto, chorava. E eu fiz um juramento em cima do corpo dele. Eu falei que eu não ia descansar enquanto eu não me vingasse do cara que tinha tirado a vida dele. E ainda quando eu falei aquilo, meus pensamentos que pensavam em estudar, em trabalhar, em construir uma família social como as demais pessoas, ali quando eu falei aquela palavra, meu pensamento já passou totalmente contrário àquilo. E pouco tempo depois eu me envolvi com a criminalidade. Larguei os estudos, perdi os sonhos que eu tinha e me envolvi com a criminalidade. Meu pensamento já era querer me vingar, meu pensamento já era um desejo de vingança. Não passasse o tempo que fosse, não importasse quanto tempo passasse. Cedo ou tarde eu queria me vingar para tentar
tirar aquele ódio, aquela mágoa que estava dentro de mim. Comecei a vender droga, comecei a cometer assalto. Inclusive, a primeira pessoa que me deu droga para me vender foi a minha própria mãe. Sua mãe? Minha própria mãe. Ela, na época que meu pai foi assassinado, ela estava viajando e aí ela voltou. E eu fui pedir um certo valor para ela e ela disse que não tinha. Ela disse que o que ela tinha eu poderia vender e conseguir o valor que eu queria. Aí ela me deu um saco com maconha. E aí eu passei a vender maconha para minha própria mãe. Vendi a primeira vez, gostei, foi um dinheiro fácil, não precisou eu trabalhar. E vendi a segunda vez. E aí da maconha eu passei a vender cocaína, de cocaína pasta base. Passei a usar droga, passei a ir para festas, passei a vários assaltos à mão armada, tentativas de homicídio. E a minha vida só foi de mal a pior, pastor. Quer dizer, você que tinha feito o juramento, olha só, ele tinha, primeiro, ele pensava em não fazer a mesma coisa que o pai, né? Tinha esse pensamento, essa convicção, vou estudar, vou trabalhar, não quero esse sofrimento. Mas depois, quando viu, eu imagino essa cena, você vendo seu pai ali no necrotério, você limpando o sangue, quer dizer, entrou uma vingança. Não é isso, Rony? Senhor. Quer dizer, eu vou me vingar, a pessoa que fez isso vai me pagar. Quer dizer, naquela hora, a vingança entrou e ali começou o teu sofrimento. Ali começou o meu sofrimento. Sim. Eu já vinha sofrendo desde criança, mas o sofrimento ele aumentou, né, Nesse momento. após o assassinato do meu pai ser assassinado. Aí, para piorar, ele foi assassinado, a minha mãe veio, eu passei a vender droga para ela. Uhum. Aí a droga que ela trouxe acabou e ela falou assim, Rony, não tenho mais, eu vou precisar viajar para trazer mais droga para ti. Eu dei um dinheiro para ela, um certo valor para ela e ela foi embora, viajou. E aí eu não vi mais ela, a única coisa que eu vi dela foi uma foto dela enforcada. Ela se matou, se suicidou enforcada. Que isso? A sua mãe. A minha mãe se Quer matou dizer, enforcada. o seu pai mataram, assassinaram e a sua mãe se enforcou. Se enforcou. Quer dizer, nessa altura você tinha mais ou menos que idade quando a sua mãe se enforcou? 17 anos. 17. Quer dizer, um ano antes seu pai foi assassinado, um ano depois sua mãe. Sim. E imagina o sofrimento, a cabeça de um jovem, a cabeça de um adolescente. Quer dizer, como a pessoa vai crescer nessa situação. Inclusive, a própria mãe lhe havia dado drogas para vender. O pai no crime. Quer dizer, olha o desespero, a aflição, como um jovem vai crescer com a mente, né, com a cabeça desse jeito. Né? De repente, eu estou falando com você que também está nessa vida. Ou a mãe, a senhora mãe, que está aí sofrendo com o filho nas drogas, na marginalidade. Você está acompanhando aqui a história do Rony e que sofreu muito. Quer dizer, muito sofrimento. O pai assassinado. A mãe se tirou a vida. Quer dizer, então veja a dor, o sofrimento. O sofrimento, quer dizer, anos de sofrimento. Na altura, Rony, você morava com quem? Eu morava com uma tia minha, pastor. Uma tia. Sim, senhor. É como uma madrasta, algo assim? Ela era irmã da minha avó, mãe do meu pai. Aham. E eu e meus irmãos, cada um, como nós não tinha mais o pai, não tinha mãe, então cada um foi criado com um familiar diferente. Sim. E eu fui criado com essa tia minha, que graças a Deus ela vinha na igreja, ela fazia corrente de sexta-feira, vinha domingo, e eu cheguei a vir algumas vezes com ela, só que na altura o ódio que estava dentro de mim era maior, o desejo de me vingar era maior. E comecei a me envolver na criminalidade, assalto, tráfico, homicídios. Fui preso a primeira vez, fui preso a segunda vez, terceira vez e a quarta vez. Sofrendo, pastor, sofrendo, vazio, angústia. Eu não conseguia dormir. Eu me lembro que algumas vezes eu ficava até tarde da noite tentando dormir, pensando como que eu ia fazer para me vingar. Como que eu ia fazer para me tirar aquele ódio, aquela mágoa de dentro de mim. Eu pensava em tirar a vida de pessoa de qualquer jeito, de qualquer maneira, pastor. Uhum. E até um tempo atrás eu não era assim. Mas
a raiva, o desejo de vingança, o ódio Tomou conta. tomou conta. Quer dizer, foi para tua cabeça, para o teu coração, você ficou possuído, digamos assim, de vingança. Fiquei possuído. E nessas 3 vezes que você foi preso, você ficou encarcerado, quanto tempo? Até de menor também. Você foi De para menor, sim, senhor. Fundação Casa. Quando eu fui detido, quando eu era de menor, eu fui pego com uma faca. E após outro dia, passei um dia no DATA, no outro dia eles me liberaram. Aí, da segunda vez, eu fiquei preso há 45 dias. Da terceira vez, 45 dias. E da última vez, da quarta, foi 11 meses e 15 dias. Uhum. Uma vez você foi preso de menor e as outras de maior já. Sim, senhor. Tá. E você preso, como é que você ouviu falar de Deus? Como é que foi a sua história com Deus agora? Como você conseguiu? Porque você venceu isso, não é isso? Sim, senhor. Você saiu do crime, você saiu... Mas como é que foi essa virada de chave? Então, pastor, eu já vinha, antes de eu ir preso, eu já vinha com a minha tia na igreja, mesmo eu envolvido com a criminalidade, porque assim, eu tava com ódio, com mágoa, com raiva, mas no fundo eu sabia que aquilo não ia trazer paz para mim, aquilo não ia fazer o meu pai vir de volta, voltar a viver, não ia. Então, eu ia na igreja, eu ia buscar Deus, só que até então eu estava fazendo com a força do meu braço. Não tinha me entregado, eu sabia que eu tinha que me entregar, eu sabia que eu tinha que me batizar e não tinha feito nada disso. Até que eu fui preso a última vez. E dentro do presídio, um obreiro que fazia o trabalho lá, uma vez na semana, ele evangelizou, ele levou a palavra de Deus, ele falou de Deus lá dentro. E na outra semana, antes dele ir, eu chamei o pessoal dentro da cela, que era 37 presos dentro da cela. E aí eu chamei todo mundo e aí eu falei que eu estava tomando uma decisão na minha vida. Falei bem alto, eu gritei na cela para todos ouvir. Falei, a partir de hoje eu estou tomando uma decisão na minha vida. Eu quero saber se tem algum problema. E todo mundo ficou me olhando. Alguns fumando cigarro, outros escutando música, jogando baralho. Aí me olharam e eu falei, a partir de hoje eu estou entregando a minha vida para Deus. Eu quero saber se tem algum problema. E aí não, foi totalmente o contrário. Eu pensei que eles fossem me questionar, pensei que eles fossem falar, mas por que tu está saindo do crime? O que tu fez? O que está acontecendo? E aí não, a minha reação foi outra. E alguns falaram, Rony, um dia eu vou tomar essa decisão também. Me abraçaram, outros bateram palma e aquilo me incentivou mais ainda. E aí eu falei para eles, eu quero que vocês saibam que eu tô saindo do crime, não é porque eu errei com o crime. Na palavra que a gente usa lá, eu falei, não é porque eu vacilei com o crime, eu tô saindo do crime porque eu cansei, eu tô cansado, eu quero paz para minha alma. E aí, na outra semana, o obreiro foi lá dentro fazer o trabalho e eu falei pro obreiro, eu quero me batizar, como é que eu faço para me batizar aqui dentro? Eu entreguei minha vida para Deus, eu quero entregar minha vida para Deus. Ele falou, Rony, tem certeza que é isso que tu quer? Eu falei, tenho. Ele falou, então pega uma garrafa com água lá no fundo. Aí eu fui lá no fundo da cela, peguei uma garrafa com água, aí dei para ele, aí ele levantou aquela garrafa com água, consagrou ela, apresentou a Deus e derramou na minha cabeça. Eu dentro da cela, ele colocou por dentro e derramou na minha cabeça. E aí, ali já vi paz, ali eu já tive paz, porque o que mais me impedia de receber, de ter essa paz, era o medo que eu tinha, que a gente tem lá envolvido lá no mundo da criminalidade. As pessoas têm medo de entregar a vida para Deus e achar o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, de amigo, de família. E ali eu não liguei mais para isso. A primeiro momento eu já recebi paz. E mesmo dentro da cadeia? Mesmo dentro da cadeia. Ali já não fazia mais sentido de eu estar dentro da cadeia. Para mim, o que estava preso já era só meu corpo. A minha alma já estava livre. Ali eu já tive paz. Falei para Deus, meu Deus, se o Senhor quiser me tirar daqui, o Senhor vai me tirar. Se o Senhor não quiser, a salvação da minha alma, o que eu mais queria, eu já consegui, o Senhor já me deu, que foi entregar a minha vida para o Senhor, diante de todo mundo, dentro da cela. Quer dizer, Deus permitiu aquele momento, você preso, para ali você recebeu a palavra, quer dizer, o trabalho, né, que a ONP faz lá na penitenciária, nos presídios. Você recebeu a palavra de Deus e a palavra entrou.
Quer dizer, quando você vinha à igreja e não tinha nenhum compromisso com Deus, a palavra não entrou. Mas naquele momento, então quer dizer, a palavra de Deus entrou, você resolveu se batizar e mesmo, olha só, minha amiga, meu amigo, mesmo preso, o corpo preso, ele passou a ter paz. De repente você acompanha agora esse podcast em uma prisão. Você pode receber paz aí agora. Mãe, a senhora tem chorado com seu filho, então tem jeito, tem solução. Esposa, tem saída para o teu marido, tem saída para você que está talvez no crime, na criminalidade, dizendo, pô, eu não sei o que fazer, eu não tenho paz, você não consegue dormir, né? Você depende de remédios, drogas, bebidas, né? A sua vida está destruída, mas você pode parar de sofrer. Rony, então quando você recebeu ali a palavra de Deus, batismo nas águas, mesmo preso, você recebeu a paz. Recebi a paz. A alma ficou livre. Ficou livre, pastor. Depois você saiu, como é que foi depois da tua saída? Aí eu saí e com um mês depois que eu saí, eu já vim para a igreja, participei da primeira reunião, aí no domingo. No outro domingo eu já me batizei. Aí no outro domingo eu já perguntei como era que eu fazia para me entrar no grupo da igreja. E no outro domingo eu já entrei no grupo, já comecei a participar de aulas. Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas, isso, a participar, a me envolver. Porque eu sabia que se eu não ocupasse a minha mente pela vida que eu vim, se eu não ocupasse a minha mente, a minha cabeça, meus pensamentos com as coisas de Deus, eu ia ficar com a minha mente vazia. Então eu comecei a me ocupar, comecei a me envolver, ajudar outras pessoas e daí o pensamento que eu tinha, como eu disse, que eu não conseguia dormir, imaginando como era que eu ia fazer para tirar a vida de outras pessoas, meu pensamento já passou totalmente outro, já dormia pensando como que eu ia fazer para me ajudar outras pessoas a receber o que eu também recebi, que era a paz e a certeza da salvação. E você não teve nenhuma recaída mais, de sair da presença de Deus, de largar Jesus, como é que foi? Não, senhor, pastor. Mudou? Mudou, pastor. Como eu disse, quem vem da vida, do mundo lá, se a gente não procurar a se envolver, fazer algo a mais para Deus, porque quanto mais tem um ditado lá fora que diz que a mente vazia, ela é oficina do diabo. Então, tudo que eu não queria era que a minha mente ficasse vazia. Então, passei a vir para a igreja, passei a me envolver, passei a querer ajudar outras pessoas, passei a buscar receber o Espírito de Deus, que eu tinha certeza que enquanto eu não recebesse, eu estava vulnerável. Enquanto eu não recebesse ele, eu estava à mercê do diabo, né? E passei a buscar e graças a Deus eu recebi o Espírito Santo. O que me fez conhecer o mundo da criminalidade foi a perca do meu pai, a perca da minha mãe. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu não precisava mais ter ali o meu pai físico, o meu pai terreno, que foi o que me fez ingressar no mundo da criminalidade, porque eu já tinha o meu pai celestial, eu já tinha o Espírito de Deus, então eu não precisava de mais nada. E Deus foi só abençoando, pastor. Deus me deu emprego, Deus me deu caráter, Deus me tirou das drogas, tirou o ódio, tirou a mágoa, desejo de vingança. Hoje eu trabalho, Deus me abençoou sentimentalmente. Hoje eu sou casado, que era uma das partes que eu tinha destruída na época que eu estava no mundo do crime, era sentimental. E graças a Deus, Deus tem só abençoado. E a vida sentimental como está? Vida sentimental tá uma bênção, pastor. Minha esposa serve a Deus. Você casou? Casei. Conheceu ela na igreja? Conheci ela na igreja. Deus te deu uma nova identidade? Deus me deu uma nova identidade, pastor. Quer dizer, aquele que vem de uma família destruída, quer dizer, que não tinha família, hoje você tem a sua família. Hoje eu tenho a minha família. Longe das drogas, da criminalidade, casado, em paz. Em paz, pastor. Pastor, hoje é até difícil de eu acreditar, falando aqui algumas coisas, bem resumido, dentro de todas as coisas que aconteceu hoje, às vezes eu fico pensando, é até difícil de acreditar, o que Deus fez, porque para mim eu não tinha saída.
Para mim eu não tinha jeito. E para muitas pessoas eu não tinha jeito. Eu me lembro que quando eu fui preso na última vez, um familiar meu, quando eu entreguei a minha vida para Deus, falou assim: o Rony só entregou a vida dele para Deus. Um familiar meu, da minha família. Falou: o Rony só entregou a vida dele para Deus porque ele está lá preso agora, mas quando ele sair ele vai voltar para a vida que ele vivia. E eu fiz uma oração e falei para Deus, falei: meu Deus, se for para me sair daqui e voltar para aquela vida que eu estava, então eu prefiro ficar preso aqui, mas com a minha vida nas tuas mãos, entregue ao Senhor, te servir, do que voltar para aquela porcaria de vida que eu vivia lá. E graças a Deus, Deus só abençoou, pastor. Aquelas palavras ali foi da minha alma, do fundo da minha alma. Foram palavras sinceras, não foram palavras com emoção, foi palavras sinceras. E essas palavras negativas foram combustívees, né? Para você permanecer com Deus e estar firme até hoje. Inclusive quem falou essas palavras, hoje eu vou lá e trago para vir para a igreja. Que legal. Tem a sua madrasta, tá? Ela mandou um vídeo, te conheceu, né? Vivendo a vida que você viveu, ela fez um vídeo. Queria que você olhasse para cá, porque tem um vídeo aí da madrasta dele. Coloca aí, por gentileza. Vamos lá. O passado é ex-traficante, é um ex-drogado, ex-presidiário. Mas disso que eu tenho a falar, o que foi pior na vida dele foi as drogas. Porque além de ele fazer o tráfico da droga, ele se viciou. Se viciou a ponto dele não pegar mais as drogas para vender, e sim para usar. E foi aí que a vida dele, que ele começou a entrar no fundo do poço, pelos vícios das drogas, que ele não conseguia mais se libertar. Então, o que eu posso dizer hoje desse Rony, que estava lá no fundo do poço, que hoje ele é um novo homem, ele é um novo ser, que ele foi transformado, porque a vida que ele levava de drogado era muito triste para mim ver. O fato dele se trancar num quarto e passar dias lá se drogando, amanhecer se drogando, que eu chegava no ponto de não aguentar mais ver ele nesse fundo do poço. Eu chorava para ele poder sair daqui, sair disso. Mas hoje eu posso dizer que ele é um homem transformado, com a graça de Deus. Que bacana, né? Quer dizer, ela te conheceu, ela viu um pouco do teu sofrimento. Ela viu, sim, senhor. E me lembrando agora, eu me lembro que uma vez, quando eu estava envolvido no mundo do crime, aconteceu um homicídio na área que eu morava, e entraram na casa dela, policiais entraram na casa dela. Não tinha sido eu, mas como eu estava bem conhecido na época no mundo do crime, então foram atrás de mim dizendo que eu que tinha matado o rapaz, e aí perguntaram para ela: cadê o Rony? Falaram: cadê o Rony? Ela falou: não sei do Rony. Aí ela falou: tu sabe sim, tu não vai falar onde o Rony tá? Ela falou: não sei. Ela falou: o que foi que aconteceu? Eles falaram: olha, o Rony acabou de matar um estudante num bairro próximo. E aí depois ela me ligou e falou: Rony, acabaram de vir atrás de ti aqui, falaram que tu matou um estudante e falaram que inclusive tu tá baleado, que tu foi baleado. Eu falei: não tô baleado e nem muito menos matei ninguém. Aí ela falou: pois é, então procura ver. Aí fui, apresentei advogado e provei que não tinha sido eu, que eu não tinha nada a ver. Mas, e tudo isso já estava acontecendo, era Deus estava trabalhando, agir para que eu viesse hoje entregar minha vida para ele. E ela foi testemunha, quer dizer, desse sofrimento seu, e hoje vê você transformado, né? Sim, senhor. Tem também um vídeo do obreiro, o obreiro que batizou o Rony lá e deu um livro. Vamos acompanhar o obreiro, por favor. Eu fazia o trabalho de presídio, pregando na central de triagem da Cidade Nova, eu levando a palavra de Deus. Um dos presos, ao ouvir a palavra, a se alimentar daquela fonte, ele pediu para ser batizado. E eu ali peguei uma garrafa PET de água, né? Coloquei um pouco de óleo, que representa o Espírito Santo, e consagrei aquela água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batizei por aspergimento. Na próxima semana que eu fui lá, eu levei um livro desse aqui ao resgate, e perguntei para ele se ele gostava de ler. Ele disse que sim, que ele gostava de ler. Eu disse: esse livro eu peguei no guarda-roupa do meu filho, que é obreiro, e eu vou
te dar. E eu dei para ele. E passado alguns anos, eu fui fazer uma visita numa casa, fazer uma oração, era aniversário de uma centenária, e ele me chamou depois: obreiro, o senhor lembra de mim? Eu disse: não. Um dia eu estava preso, lá na central de triagem da Cidade Nova, e o senhor me deu um livro, e eu levei, fui sendo transferido para os presídios, fui lendo aquele livro, foi me alimentando, e ele me ajudou muito. E hoje eu sou um evangelista. E hoje eu sei que aquele rapaz que estava ali perdido, desprezado pela sociedade, que estava no mundo do crime, das drogas, se sentindo vazio, triste, hoje ele é um homem de Deus. Naquela época ele era uma fonte podre de água suja. Hoje ele é uma fonte de água limpa a jorrar. Ele leva a palavra e o amor e a salvação de Deus aos perdidos. Bacana, né? Esse obreiro fez parte da sua história, Rony. Fez parte, sim, senhor, pastor. Se lembrando aí, você passa um filme na sua cabeça. Essas palavras que ele falou, que ele disse que eu estava dentro do presídio, eu ainda estava dentro do presídio, e ele falou para mim: olha, eu peguei esse livro do meu filho, era do meu filho, do guarda-roupa do meu filho, eu trouxe para ti. Aquilo ali marcou para mim, porque eu, na altura que eu estava dentro do presídio, um ex-presidiário, assaltante, traficante, usuário de droga, e eu vi uma pessoa que eu nunca tive ninguém. Eu vi ali como se fosse até o meu próprio pai que eu tinha perdido e que eu não tive comigo. Ele falando aquelas palavras, aquilo marcou. E 5 anos depois eu fiquei com muita vontade de encontrar ele e agradecer primeiramente a Deus e ele, o trabalho que ele fez lá. E 5 anos depois eu encontrei ele e falei para ele. Ele não lembrava, eu falei para ele: essas palavras que ele falou, Senhor, lembra de mim. Aí dei um abraço nele, como eu nunca dei, assim, como se fosse meu pai. Eu abracei ele ali, agradeci ele. E graças a Deus, pastor, hoje a gente está aqui, hoje a gente procura ajudar outras pessoas que se encontram na situação que a gente se encontrava, e para dizer que tem jeito. E ele foi um instrumento de Deus, né, para a tua vida. A função do obreiro, a função do servo, né? Até você que é um pastor, um obreiro, faz o trabalho, né, no presídio. Nós temos a UNP, né, a Universal nos presídios, que ajuda muita gente em todo o Brasil, em todo o mundo. E o Rony foi essa pessoa resgatada, né, da criminalidade, e hoje está aqui servindo a Deus. Tem um vídeo também, Rony, de uma pessoa especial para você. Também muito especial, que é a sua esposa, que você encontrou já na igreja, transformado, né? Vamos ver. Olá, me chamo Gleice, sou esposa do Rony. Quando eu ouço falar do testemunho do meu esposo, eu vejo quanto Deus é maravilhoso, porque ele é totalmente diferente daquela pessoa do passado. Hoje ele é um homem de Deus, de caráter íntegro, que honra com as suas palavras. E algo que eu admiro muito no meu esposo é o cuidado, a paciência que ele tem com as pessoas que chegam pedindo ajuda dele. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele no meu caminho, porque ele é um excelente marido, ele cuida muito bem de mim, ele é carinhoso, compreensivo, muito mais do que eu pedi a Deus para um esposo. Então, hoje eu quero agradecer a Deus e dizer o quanto eu te amo, meu amor. Obrigado pela sua compreensão, pelo seu carinho comigo. E eu amo você. Que bacana, né? Tá aí a Gleice, é sua companheira. Há quantos anos? 3 anos, pastor. 3 anos. Casado, feliz. Casado, feliz. Qual a importância da esposa na sua vida, Rony? Ela somou, pastor, comigo a importância, o cuidado. É como diz que é mais ante 2 do que 1. Né? Então, ela me dá um suporte. Ela me dá um suporte para que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ela tem um papel fundamental na minha vida e eu amo muito ela, pastor. Amém. Que bacana, né? Tá aí, Rony hoje transformado, vida nova. E a prova da história do Rony, que parou de sofrer, é que você também pode parar. Você pode parar de sofrer, está provado. Tem jeito, tem solução para a sua vida. Você que vive na criminalidade, você que
quer um novo rumo, você que diz, eu preciso mudar, eu preciso me endireitar, eu preciso me reconstruir. Você está sofrendo. Você está sofrendo. Eu te garanto isso. Você sabe disso. Então, o que fazer? Mude a sua mente. Mude o seu coração. Peça ajuda. Peça ajuda. Deus está pronto para te ajudar. Né? Deus está pronto. Inclusive, eu estava vendo aqui em 2 Coríntios 3:17, diz assim, olha o que diz. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está aí. Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você pode receber essa liberdade agora. Agora. O mesmo Deus que socorreu o Rony pode socorrer agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela senhora mãe que tem chorado, esposa. Eu quero orar por você que está agora no cárcere, você que está na criminalidade, você quer uma vida nova? Você quer essa vida transformada? Toque aí no seu aparelho receptor. Se possível, feche os seus olhos. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Nós vamos orar aqui por você. Vamos orar. Meu Deus, a tua palavra diz, está aqui escrito, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Então, nós estamos aqui nesta sala, nesse podcast, mas o Senhor está lá, naquele presídio, o Senhor está no hospital, o Senhor está agora em todos os lugares. Então, eu peço agora, em nome de Jesus, por todos aqueles que estão sofrendo, por essa mãe que tem chorado, esse pai de família, essa esposa, esses filhos, essa pessoa que está na criminalidade, marginalidade, nas drogas, no vício, traficando, cometendo vários delitos, mas ela quer mudar, ela quer ser diferente. Então, meu Deus, sobre a tua palavra, eu oro, eu peço aqui por todas as pessoas. E o mesmo Deus que mudou a vida do Rony, muda a vida dessa pessoa. Não é uma mudança de religião que nós queremos, não, Pai, mas é uma mudança de vida, de vida. Eu peço em nome de Jesus, muda a alma dela, muda a mente dela, tira esse pensamento de vingança, de morte, tira, meu Pai, tudo que não presta e que esta pessoa receba agora a paz. Receba, minha amiga, onde quer que você esteja, receba a paz, a visita do Espírito Santo. Nós abençoamos a todos e que esta água seja consagrada em nome de Jesus. Quando você receber, que você receba o alívio na alma ao beber desta água. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beba um pouquinho da água, receba a paz. Graças a Deus. Olha, Rony, eu te agradeço, fico feliz pela sua história de superação. As pessoas estão testemunhando e você é a maior testemunha de que Deus age, que o Espírito Santo transforma e não foi uma mudança de religião, foi uma mudança de vida, mudança de caráter. Sim, senhor, pastor. O que você pode falar para essa pessoa, esse jovem, essa pessoa que está sofrendo como você sofreu, essa mãe, esse pai que está nos acompanhando? Olhando para aquela câmera, eu queria que você falasse com essa pessoa. Pastor, posso falar que por mais difícil que seja, tem jeito. Não importa o problema que você está passando, não importa o que você fez, não importa o seu passado. O que importa é que se você tomar uma decisão, entregar a vida de você para Deus, Deus pode mudar. Ainda que o mal, ele diga que não tem jeito, que ele coloque, porque ele age, eu sei que ele age, ele coloca na mente, na cabeça, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai aguentar, que não vai dar certo, dá certo. Ele coloca esses pensamentos, ele fala isso porque ele sabe que o dia que você entregar sua vida para Deus, tudo vai mudar, assim como mudou a minha. Amém. O mesmo Deus que mudou a vida do Rony pode mudar também a sua vida. Nós estamos na Igreja Universal. Caso você queira a nossa ajuda, procure o Templo da Universal mais próximo à sua casa. Estamos aqui em Belém do Pará, na BR 316,
quilômetro 1, número 318, no entroncamento. Se você quiser conversar com o Rony, você também é aqui da igreja, né? Sim, senhor. Aqui da catedral, você pode procurar o Rony presencialmente, a mim, os nossos companheiros, estamos aqui à sua disposição. E em qualquer templo da Universal, você pode receber ajuda, tá bom? Que Deus ilumine você e toda a sua família e pare de sofrer.